O sol ainda nem havia nascido quando o som dos sinos da vila cortou o silêncio da manhã. Ana caminhava devagar pela estrada de terra, os pés descalços, o vestido simples coberto de poeira. No colo, o pequeno Samuel dormia, alheio ao peso que a mãe carregava nos ombros. O céu, antes azul, começava a se tingir de cinza, como se até o firmamento se envergonhasse do que estava prestes a acontecer. Na praça, os rostos conhecidos de ontem se tornaram juízes hoje. Cada olhar era uma pedra lançada, cada sussurro, uma ferida nova. Ana não dizia nada. Mantinha o queixo erguido, ainda que o coração pesasse como chumbo. O erro dela. Amar alguém que prometeu voltar se nunca voltou. O castigo? Ser lembrada, todos os dias, de que o mundo perdoa tudo, menos a coragem de amar fora das regras. E foi nesse instante, quando o vento soprou mais forte e o céu escureceu de vez, que ele apareceu, um homem de chapéu velho, calado, parado à distância. Elias. O fazendeiro que há muito ninguém via sorrir. Enquanto o povo a olhava com desprezo, ele a olhava com algo raro, compaixão. Não disse nada, não interferiu, apenas observou. Mas dentro dele, algo se quebrou. Porque enxergou em Ana a mesma solidão que carregava desde que perdera a esposa. Quando o sol finalmente se pôs, e o povo se dispersou, Ana ficou ali, sozinha, cansada, sem saber para onde ir. Foi então que uma sombra se aproximou. Era Elias. Ele tirou o chapéu, olhou para o bebê adormecido e disse apenas: "Você não devia estar aqui. Venha comigo." Ana hesitou. Ninguém nunca lhe estendera a mão sem pedir algo em troca. Mas havia algo na voz dele, firme, sincera, limpa. E, pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou. Enquanto os dois caminhavam pela estrada em silêncio, o céu clareava aos poucos, como se o próprio destino suspirasse de alívio. Porque naquele dia, o dia em que o céu escureceu, algo nascia no coração de ambos, a esperança de que o amor ainda podia curar o que o mundo tentou destruir. A estrada de terra se estendia diante deles, longa e silenciosa. O vento trazia o cheiro de chuva e o som distante dos grilos. Ana caminhava ao lado do cavalo de Elias, o bebê dormindo em seus braços. Nenhum dos dois falava, mas, às vezes, o silêncio diz mais que 1000 palavras. Elias seguia firme, olhando adiante, sem fazer perguntas. Não queria saber o que o povo dizia, nem o que ela havia feito. Para ele, bastava o que via, uma mulher cansada e um menino que precisava viver. O caminho até a fazenda parecia infinito. Ana, com o corpo fraco e a alma ferida, pensou em desistir várias vezes. Mas toda vez que vacilava, Elias parava o cavalo, olhava para trás e dizia em voz baixa: "Mais um pouco. A casa já está perto." Quando finalmente chegaram, o sol já dormia atrás das montanhas. A fazenda era simples, mas havia algo de sagrado ali. Tudo parecia limpo, cuidado, como se o tempo tivesse parado esperando alguém voltar. Elias desmontou do cavalo e abriu a porta da casa. "Pode descansar ali", disse, apontando para um quarto pequeno, com uma cama de palha e um cobertor dobrado sobre o colchão. Ana olhou ao redor, confusa. "Por que o senhor está me ajudando?", perguntou com a voz trêmula. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, respondeu: "Porque um dia, alguém também me ajudou quando eu não merecia." Essas palavras ficaram ecoando na mente dela enquanto colocava o bebê para dormir. Do lado de fora, Elias acendeu o lampião da varanda. O vento balançava as folhas do milharal, e o canto distante de uma coruja parecia narrar o destino dos dois. Naquela noite, Ana não sonhou com dor, nem com vergonha. Sonhou com o som do cavalo, com a voz calma de Elias e com a sensação estranha de estar, pela primeira vez em muito tempo, a salvo. Do lado de fora, o fazendeiro olhava para o horizonte, o cigarro aceso entre os dedos, o olhar perdido nas estrelas. Ele sabia que aquele encontro não era acaso. Porque, às vezes, Deus não muda o caminho, muda quem caminha com a gente. A noite caiu densa sobre a fazenda. O som dos grilos enchia o ar, e o vento fazia as janelas rangerem suavemente.
Dentro da pequena casa, Ana acordou assustada com o choro do filho. Samuel se debatia no berço improvisado, a fome rasgando-lhe o estômago em prantos. Ela se levantou depressa, o coração acelerado. Tentou acalmá-lo com o leite que ainda tinha, mas o corpo fraco mal respondia. Foi então que ouviu um som, os passos firmes vindo do alpendre. Elias apareceu na porta, segurando uma lamparina. "Tá tudo bem?" perguntou com voz baixa, respeitosa. Ana apenas assentiu, mas os olhos marejados diziam o contrário. Ele olhou para o bebê, para o rosto dela, e sem pedir licença, saiu. Minutos depois, voltou com uma tigela de leite quente e um pedaço de pão. "Coma. Depois tente alimentar o pequeno. A vida da mãe é o leite da criança." Ana segurou a tigela com as mãos trêmulas. Era simples, leite e pão, mas naquele momento, parecia um banquete. Enquanto bebia, lágrimas silenciosas desciam pelo rosto. Elias não disse nada. Apenas ficou ali, observando o fogo da lamparina dançar nas paredes de barro. O bebê, saciado, adormeceu de novo. Ana o cobriu e se sentou ao lado da cama. "Ele se chama Samuel", disse de repente, quebrando o silêncio. Elias levantou o olhar. Nome forte. Nome de quem vence o que o mundo tenta destruir. Por um instante, o tempo parou. A lamparina tremulou, o vento sussurrou pelas frestas, e os dois ficaram ali, dois desconhecidos unidos por um mesmo tipo de dor, a perda, a solidão, o peso de ter sobrevivido. Quando ele se levantou para sair, disse baixinho: "Amanhã o sol vai nascer de novo. E talvez, com ele, alguma paz também." Ana observou-se afastar pela varanda, o chapéu na mão e o olhar perdido na escuridão. Lá fora, os galhos batiam uns nos outros como se murmurassem segredos antigos. E antes de dormir, ela pensou: talvez o fazendeiro não tenha vindo me salvar. Talvez tenha vindo se salvar comigo. E foi assim, entre o choro de um bebê e o som do vento, que as primeiras vozes da noite começaram a costurar uma nova história, essa história de dois corações cansados que, sem saber, começavam a se curar juntos. O sol nasceu lento naquele dia, banhando a fazenda com um brilho tímido. O canto do galo quebrou o silêncio, e Ana já estava de pé. Samuel dormia tranquilo, e ela aproveitava para varrer o terreiro, tentando devolver à casa a ordem que via faltar dentro de si. Elias observava à distância, apoiado na cerca. O cigarro esquecido entre os dedos, o olhar distante, perdido em lembranças que insistiam em voltar. Havia algo no jeito dela, na força silenciosa, na forma como cuidava do filho, que o fazia lembrar de alguém. Naquela manhã, Ana o viu sentado sob o pé de laranjeira, consertando uma velha sela. "Posso ajudar?" perguntou, ainda tímida. Ele levantou os olhos, surpreso, e sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, meio esquecido. "Ajudar dá trabalho, moça. Mas se quiser conversar, isso, sim, ajuda." Ela se sentou ao lado dele. Por um tempo, ficaram calados, ouvindo o som dos pássaros e o vento entre as folhas. Até que Elias falou: "Faz tempo que não tem mulher e criança nessa casa. Desde que perdi os meus." Ana olhou para ele, o coração apertando. "Sinto muito." Ele assentiu. "Minha mulher morreu no parto. O menino também." Desde então, o que ficou foi só o silêncio. E o trabalho, para não pensar. Aquela confissão pairou no ar, pesada e sincera. Ana percebeu que o silêncio de Elias não era frieza, era luto. E que a solidão dele não vinha da falta de gente, mas da falta de amor que o tempo levou. Ela baixou os olhos e murmurou: "Acho que o destino gosta de juntar gente quebrada para ver se um conserta o outro." Elias soltou um riso curto, amargo, mas verdadeiro. "Talvez seja isso mesmo." O sol começou a se pôr, dourando o campo. As sombras se alongavam, e o som do gado ao longe lembrava que a vida continuava, mesmo depois das maiores perdas. Naquela noite, enquanto Ana ninava Samuel e Elias fechava as janelas, uma nova calma tomou conta da casa. Não era felicidade, ainda não. Mas era o primeiro passo dela.
E enquanto o vento soprava suave pelo milharal, Elias pensou: talvez o que eu perdi não volte mais. Mas talvez o que encontrei agora me ensine a viver de novo. E foi assim que o passado do fazendeiro começou, aos poucos, a se misturar ao presente da mulher que o destino lhe enviou. O amanhecer trouxe o cheiro de café fresco e pão assando no forno. Ana já estava na cozinha, o lenço amarrado na cabeça, as mãos ágeis entre o fogo e a massa. Elias, acostumado ao silêncio das manhãs, estranhou o som suave de um assobio vindo dali. Entrou devagar, sem fazer barulho. Viu Samuel rindo no berço improvisado e Ana mexendo o café, distraída, cantando uma canção antiga, daquelas que falam de esperança, mesmo quando a vida parece não merecê-la. Faz tempo que essa casa não tem música, ele disse, encostado na porta. Ana se virou, sem jeito. Desculpe, posso parar se incomodar. Não incomoda, não. A casa até parece viva de novo. Elias se aproximou. A cozinha exalava o cheiro de pão quente, e o som do vento batendo nas janelas completava a cena. Havia algo quase sagrado naquela simplicidade. Com o passar dos dias, Ana começou a ajudar na fazenda. Varreu o terreiro, limpou o curral, cuidou do jardim esquecido. Elias tentava impedir. Você devia descansar. Ainda está se recuperando. Mas ela respondia, com firmeza suave: não quero ser um fardo. Quero ser útil. E ele percebeu, daquelas mãos pequenas, marcadas pela dor, carregavam uma força que curava o que nem o tempo havia conseguido. Aos poucos, a casa foi se transformando. O pó deu lugar ao brilho. O silêncio pesado foi sendo substituído pelo riso de Samuel, pelo som da panela no fogo, pelo cantar do galo anunciando novos dias. Elias, homem acostumado à solidão, começou a esperar esses sons sem admitir, nem para si mesmo. Certa tarde, Ana feriu o dedo enquanto cortava lenha. Elias, ao ver o sangue, correu até ela. Pegou a mão com cuidado e a envolveu em um pano limpo. Você devia ter me chamado. Ela sorriu, tímida. Acho que me acostumei a fazer tudo sozinha. Ele olhou nos olhos dela e respondeu: talvez agora não precise mais. O sol se punha atrás dos montes, pintando o céu de dourado. O vento balançava os galhos do velho ipê, e o ar parecia mais leve. Naquele instante simples, Elias percebeu algo que tentava negar. A presença dela não era só abrigo, era cura. E Ana, sem perceber, estava costurando com gestos pequenos o coração de um homem que o mundo acreditava incapaz de amar outra vez. O céu amanheceu pesado naquele dia. Nuvens escuras se amontoavam no horizonte, prenunciando chuva e destino. Ana sentiu o ar mudar, aquele tipo de silêncio que vem antes da tormenta. Samuel brincava no alpendre quando o som de cascos e vozes rompeu a paz da fazenda. Elias, que consertava uma cerca, levantou o olhar e viu 3 homens cavalgando em sua direção. Rostos conhecidos. Homens da vila. Quando pararam diante do portão, o mais velho falou alto: viemos avisar, Elias. Dizem que você está abrigando uma mulher perdida. Essa gente traz má fama. Elias não respondeu. Limpou as mãos no pano, caminhou até o portão e olhou cada um deles nos olhos. Aqui, ninguém está perdido. Só quem julga os outros é que se perde do próprio coração. As palavras dele soaram firmes, mas calmas. Mesmo assim, o veneno do preconceito já havia sido lançado. Um dos homens cuspiu no chão e disse, antes de partir: se ela ficar aqui, o povo vai falar. E não vai ser pouco. Quando foram embora, o vento soprou forte, fazendo o milharal se dobrar como se a terra inteira sentisse medo. Ana, que observava da varanda, tremia. Eles vão voltar, Elias. Eu não quero te causar problemas. Ele se aproximou, o olhar sereno. Problema é viver fugindo. Aqui ninguém vai te tirar, nem te humilhar. O que o povo fala, o vento leva. A primeira gota de chuva caiu entre eles, grossa e fria. Logo veio outra, e outra, até que o céu desabou num choro pesado. Elias tirou o chapéu,
olhou para o alto e disse: Deixa chover. Às vezes, o céu também precisa lavar a vergonha dos homens. Ana o olhou em silêncio. A água escorria por seu rosto, mas ela não sabia se era chuva ou lágrima. Samuel, no colo dela, riu, um riso puro, inocente, que rasgou a tarde como um raio de sol. E naquele instante, em meio à tempestade, Elias teve certeza. Não importava o que o mundo dissesse. Ele já tinha escolhido de que lado queria ficar, o lado da dignidade, da coragem, e da mulher que o destino colocará em seu caminho. A chuva lavou a terra, o ar, as feridas antigas. E quando cessou, restou apenas o cheiro de terra molhada e uma certeza silenciosa. O amor verdadeiro é a única coisa que o julgamento do mundo nunca consegue apagar. Depois da tempestade, a fazenda amanheceu em silêncio. O chão ainda estava úmido, o cheiro de terra molhada misturado ao canto suave dos pássaros que voltavam. O céu, antes cinza, agora se abria num azul limpo, como se o próprio tempo tivesse decidido perdoar. Ana saiu cedo, os pés descalços tocando a grama fria. Olhou ao redor e respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. A chuva havia levado mais do que a poeira da terra, parecia ter lavado também o peso que ela carregava no peito. Elias a observava de longe, encostado na cerca. O sol nascente iluminava o rosto dela, e por um instante ele pensou que nunca tinha visto tanta força numa mulher tão ferida. O campo parece outro depois da chuva, ele disse. Acho que a gente também fica, respondeu ela, sorrindo pela primeira vez. Nos dias que seguiram, a fazenda floresceu como se tivesse ganhado vida nova. Ana cuidava da horta, Elias trabalhava no curral, e Samuel crescia risonho, engatinhando pela varanda. A rotina simples começou a costurar entre eles um laço que nenhum dos dois ousava nomear. Certa tarde, enquanto o sol descia preguiçoso atrás das colinas, Ana levou uma jarra de limonada para Elias. Ele estava cansado, o chapéu jogado ao lado, o suor escorrendo pela testa. O senhor devia descansar mais, ela disse. Difícil descansar quando a cabeça não para. E no que tanto pensa? Elias olhou para o horizonte, depois para ela. Em como o tempo às vezes castiga, mas também devolve o que a gente achou que tinha perdido. Ela baixou os olhos, sentindo o coração acelerar. Aquele homem rude, de poucas palavras, estava aos poucos se tornando seu abrigo, sua sombra fresca em dias de sol forte. Quando o entardecer chegou, Samuel dormia nos braços dela, e Elias acendeu o lampião da varanda. Ficaram em silêncio, ouvindo o som dos grilos e o estalar do vento nas folhas. Nenhum deles precisava dizer nada. O silêncio, agora, não era vazio, era paz. E, sob aquele céu alaranjado, Ana entendeu algo simples e profundo. Às vezes, a vida apaga tudo para começar de novo. E o que nasce depois da dor é sempre mais forte. O sol se despediu atrás do morro, e, pela primeira vez desde que chegou, ela não teve medo da noite. Porque sabia, a luz já tinha voltado, dentro dela. O sol mal havia se erguido quando Elias amarrou os arreios no cavalo e chamou por Ana. Hoje é dia de feira na vila. Precisamos comprar sal, querosene e talvez um pouco de coragem. Ela parou por um instante, o coração apertado. Fazia meses desde a última vez que pisara naquelas ruas, essa mesma vila onde fora humilhada, julgada, ferida por palavras que doíam mais do que qualquer castigo. Mas agora, havia algo diferente nela. O medo ainda morava em seu peito, mas não mandava mais. Elias colocou Samuel sobre o cavalo, sentado à frente dele. Ana subiu atrás, e juntos seguiram estrada afora. O caminho era o mesmo, mas o silêncio entre eles já não era pesado. Era um silêncio de cumplicidade, daqueles que só existe entre quem aprendeu a confiar. Quando chegaram à vila, os olhares começaram. Um cochicho aqui, outro ali. Alguns desviavam o rosto, outros encaravam sem disfarçar. Mas Ana seguiu firme, o filho no colo, o queixo erguido. Elias, ao lado, mantinha o passo sereno, o olhar firme. A praça, onde antes o céu escurecera sobre ela, agora estava cheia de vidas, risos, cheiros de fruta madura, vozes misturadas.
Ana parou por um segundo, o coração acelerado. As lembranças voltaram como vento forte. Mas Elias se aproximou e murmurou: olhe em volta. O dia está bonito. O passado não manda mais no sol. Ela respirou fundo e sorriu. Foi até a banca de flores, escolheu um pequeno buquê de margaridas e o colocou sobre o balcão. Quero essas, disse, olhando nos olhos da vendedora, essa mesma mulher que, meses atrás, a chamara de o vergonha da vila. A mulher hesitou, constrangida, mas Ana manteve o olhar. Pagou pelas flores e saiu, sem pressa, caminhando como quem carrega a paz. Elias observava tudo de longe. Um orgulho silencioso o invadiu. Naquela mulher, antes quebrada, ele via agora uma força maior que qualquer julgamento. De volta à fazenda, o sol já descia. Ana colocou as flores num jarro sobre a mesa. Para lembrar que o tempo muda tudo, disse ela, com um sorriso leve. Elias respondeu: o tempo muda, sim. Mas tem gente que muda a gente também. Lá fora, o vento soprava suave sobre os campos. O passado ficava para trás, como pó de estrada levado pelo vento. E no coração de Ana, pela primeira vez, não havia dor. Havia orgulho de ainda estar de pé. O inverno chegou devagar, vestindo os campos de névoa e silêncio. As manhãs se tornaram frias, e o sol parecia sempre atrasado. Ana percebeu primeiro, que Elias andava cansado demais. Já não falava tanto, tossia à noite, e o rosto trazia um cansaço que o trabalho do campo não explicava. É só o tempo, Ana. O corpo da gente envelhece igual a cerca velha, suma hora cede, dizia ele, tentando disfarçar. Mas ela sabia. O tempo cobra caro dos que sofrem calados. Numa manhã, o fazendeiro não levantou. Ana o encontrou deitado, o rosto pálido, o suor frio escorrendo pela testa. O medo gelou suas mãos. Colocou Samuel na cama ao lado e correu para molhar um pano, colocando-o sobre a testa de Elias. SHHH, vai ficar tudo bem, sussurrava, com a voz embargada. Nos dias que se seguiram, ela quase não dormiu. Cuidava dele com a mesma dedicação com que cuidava do filho. Fazia chá, alimentava o fogo, vigiava as febres que iam e voltavam como marés. Elias, mesmo fraco, às vezes abria os olhos e sorria. Não mereço tanto cuidado, murmurava. Ninguém precisa merecer o que é dado com amor, respondia ela. Do lado de fora, o vento batia nas janelas. O campo parecia rezar junto. Samuel, pequeno, às vezes subia na cama, tocava a mão de Elias e dizia em voz doce: vovô, dorme não. E Elias, com esforço, abria os olhos e respondia: não vou, pequeno. Ainda tem coisa para ver nesse mundo. As febres diminuíram com o tempo. Quando ele conseguiu se levantar, o sol voltava a brilhar entre as nuvens. Ana o ajudou a sentar-se na varanda. O vento trazia o cheiro das flores do pomar. Elias respirou fundo, o olhar perdido no horizonte. Sabe o que é mais curioso? Disse com voz fraca. O quê? Perguntou ela. Passei a vida inteira esperando a morte me levar. Mas agora, pela primeira vez, eu quero ficar. Ana segurou a mão dele. Não respondeu. As palavras seriam pequenas diante do que sentia. O tempo não apaga a dor, nem devolve o que foi perdido. Mas às vezes, ele oferece algo mais raro, a chance de recomeçar com quem entende o que é ser quebrado e, mesmo assim, escolher amar. Enquanto o sol se punha atrás das colinas, Elias fechou os olhos, sentindo o calor do vento e a presença dela ao lado. E pensou, em silêncio. Talvez o amor verdadeiro seja isso, alguém que fica quando o resto do mundo vai embora. O tempo passou. As cicatrizes ficaram, mas já não doíam. A fazenda florescia novamente, sumilho alto, o cheiro doce das laranjeiras, e o riso de Samuel correndo pelo terreiro como um passarinho livre. Elias, mais forte, caminhava devagar, apoiado em seu bastão. Cada passo parecia um agradecimento silencioso à vida. Naquele dia, o céu amanheceu cor de ouro. Ana acordou cedo, acendeu o fogão a lenha e preparou o café.
O som do vento nas janelas parecia sussurrar promessas antigas de amor, de gratidão, de eternidade. Elias entrou na cozinha, o chapéu nas mãos, os olhos serenos. Hoje faz um ano que você chegou aqui, disse ele, com um sorriso leve. Ela parou por um instante, surpresa. Um ano desde o dia em que o céu escureceu, desde o dia em que tudo parecia perdido. Um ano desde o começo de tudo. Lembra como estava aquele dia? Perguntou ele. Lembro, o céu parecia chorar comigo. Pois é. Mas até o céu aprende a abrir de novo. Ficaram em silêncio por um instante. O olhar dele buscou o dela, e o tempo pareceu parar. Elias tirou algo do bolso, um pequeno anel de prata, simples, gasto pelo tempo. Era da minha mãe. Nunca achei que fosse usar. Mas acho que ela entenderia. Ana levou a mão à boca, os olhos marejados. Elias, eu. Ele a interrompeu com um gesto suave. Não precisa dizer nada. Só promete que não vai embora. Que vai continuar trazendo vida para essa casa, e luz para esse coração teimoso aqui. Ela respirou fundo, o rosto iluminado pela claridade da manhã. Eu prometo. E assim, sob o sol que nascia sobre os campos, eles selaram o que o destino começou no dia em que o céu escureceu. Não foi um beijo apaixonado nem um gesto grandioso, foi apenas um toque de mãos, firme e sincero, como quem entende que o amor não precisa de espetáculo. Samuel, do lado de fora, ria e corria atrás das galinhas. O vento soprava leve, trazendo o perfume das flores. A fazenda parecia viva, pulsando com a mesma força que agora unia aquelas três almas. E no coração de Ana, uma certeza. Às vezes, a vida castiga, sim, mas também recompensa. E o amor, quando nasce do perdão, nunca mais vai embora. O sol subiu alto, iluminando tudo. E ali, naquele pedaço esquecido do mundo, a dor finalmente virou paz.